dia, igreja. Bom dia. Está todo mundo me ouvindo bem? Está claro, o som está legal. É muita alegria poder a gente compartilhar esse tempo de adoração juntos e poder cultuar a Deus juntos. É muito bom estar aqui. É muito bom estar cumprindo uma missão. É muito bom a gente estar pronto para alguma coisa. E queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém tem algum plano para hoje? Dá um sinal aí. Quem tem planos para hoje? Qual é o seu plano para hoje, Nicole? Beleza. Alguém tem... Isso. Alguém tem algum plano para amanhã? Tá se aprontando para alguma coisa que precisa fazer amanhã? Quem? Amanhã tem jiu-jitsu e trabalhar. Tem alguém que está se preparando, está pronto para alguma coisa que vai acontecer até o final da semana? É o quê? Consulta médica. A gente está sempre com alguma coisa para realizar. Tem algum projeto, alguma coisa em andamento. Mas a gente precisa lembrar uma coisa. Teve um grande pregador do passado, chamado John Wesley, que ele disse que o cristão tem que estar pronto para duas coisas: pregar e morrer. São as duas coisas. As duas coisas que a gente precisa estar pronto sempre: para pregar e para morrer. E às vezes a gente não leva isso a sério, a gente acha que é uma coisa meio hipotética, mas não. Isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento do seu dia, hoje, você pode se preparar. Não, meu projeto hoje só é ir numa festa. Ou meu projeto amanhã é eu retorno ao trabalho. O meu projeto amanhã eu tenho que ir numa consulta médica. Até o final da semana eu tenho que resolver mais determinadas coisas. E a gente, às vezes, não leva tão a sério, de forma tão perceptível, que a gente tem esses dois chamados na vida. A gente tem que estar pronto, porque a qualquer momento pode realmente ser o nosso último culto. A qualquer momento pode acontecer conosco da gente ser promovido a um andar de cima e ter um encontro pessoal com Cristo. E, ao mesmo tempo, nós precisamos estar o tempo todo prontos a pregar, a compartilhar o Evangelho. E isso, do modo, às vezes, mais inesperado. E, às vezes, sem que você tenha a oportunidade de se preparar, né, de se organizar, ou simplesmente sem que você tenha tido possibilidade de ter um repouso, de ter um descanso, de ter uma organização. E é nessa manhã que eu queria compartilhar um pouco sobre isso. Eu gostaria de fazer menção do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, no versículo 22. Diz o seguinte, Lucas, no capítulo 8, no versículo 22. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram no barco e partiram. Não foi essa viagem ao Rio Amazonas, não foi um passeio de lancha. Acredito que todo mundo saiba o que aconteceu nesse passeio, né? Nessa ida para o outro lado do Mar da Galileia, que teve uma grande tempestade. Mas a seguir, nos versículos 26 e 27, eles chegam à região dos Gadarenos, do outro lado do Mar da Galileia, e quando Jesus desembarca, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Bem, o texto de hoje, a gente não vai tratar da tempestade, nós não vamos tratar da expulsão dos demônios do Gadareno, nós não vamos tratar dos demônios entrando numa manada de porcos, nem se lançando ao mar. Mas a gente vai falar sobre estar pronto, sobre ser instrumento de Deus.
Vamos lembrar o seguinte. Primeiro, qual é a circunstância que tudo isso está acontecendo? Jesus tinha passado dias fazendo o Sermão do Monte, ele afastado no monte, com milhares de pessoas ao seu redor. Ele ensina os princípios, ele entrega a constituição do reino de Deus para o povo. Ele ensina o que são os parâmetros do reino de Deus, de quem são aqueles que estão no reino de Deus, aqueles que são bem-aventurados por ter fome e sede de justiça. E você pode imaginar que após isso, agora ele vai tirar um período de repouso, mas não. Ele não tem um período de repouso. As pessoas cercam ele o tempo todo, demandam dele o tempo todo, ele precisa atender pessoas, tem gente que ele vai ressuscitar, tem gente que ele vai atender, tem gente que ele vai curar. O tempo todo ele está sendo mobilizado a respeito justamente das promessas que ele faz no Sermão do Monte. E chega um ponto em que você pode imaginar então que ele vai tirar um período de descanso, um período de repouso, que ele precisa fazer uma viagem, mas ele fala, não, olha, a gente precisa ir para o outro lado do mar da Galileia. Ele fala isso para os seus discípulos. E para você ter uma ideia do que é esse mar da Galileia, que esse gigantesco lago que tem lá em Israel, ele vai mais ou menos, tá? Só para você ter uma concepção, esse lago que está aparecendo para vocês aqui, é o mar da Galileia. Ele se estende como se fosse daqui até a Sé, até Osasco. Essa dimensão, para você ter uma ideia por que ele é chamado de mar. Você consegue, todo mundo que aqui de São Paulo vai entender mais facilmente, é como se ele fosse daqui da Zona Norte, da Cachoeirinha, até o Largo da Sé, e em extensão até Osasco. Então, é uma extensão territorial muito grande. Tá? E você pode imaginar, será que Jesus está indo para fazer tipo um resort, né? Para dar um descanso? Não, ele vai atravessar esse mar. Durante essa noite acontece uma tempestade terrível que os discípulos pensam que vão morrer, né? Tem até hinos sobre isso, nós já pregamos várias vezes na igreja sobre isso, e Jesus os repreende, por assim dizer, poxa gente, vocês estão andando comigo há tanto tempo e vocês ainda estão caindo nessa, de achar que uma tempestade é o suficiente para nos impedir de cumprir a nossa missão? Enquanto os discípulos estavam lá desesperados, Jesus estava tirando um cochilo. Uma tempestade, às vezes, é momento de tirar um cochilo, de descansar em Deus. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. É de que, o tempo todo, Jesus e seus discípulos precisavam estar prontos. Porque, ao descer do barco, eles não foram fazer um passeio, eles não foram fazer uma caminhada rústica, eles não foram simplesmente aproveitar das belezas naturais daquela região. Aquela região para onde eles foram não era uma região em que os judeus estavam prosperando, que eles estavam habitando, né? Ali haviam se estabelecido, desde do Império de Alexandre o Grande, e durante agora a dominação romana, 10 grandes cidades, por isso que é chamado de Decápolis, né? Deca, 10, polis, cidades. Eram 10 cidades de cultura helênica, de cultura greco-romana. Havia, claro, pessoas de origem judaica, como havia pessoas de diversas origens. Por que isso? Porque Israel, ele é mais ou menos um ponto de passagem entre a Ásia e a Europa. Então, todo aquele grande comércio de especiarias, de bens, de produtos, de quem vinha da região da Arábia, de quem vinha da região da Índia, de quem vinha da Ásia em geral, e que se encaminharia para o Mediterrâneo, para assim alcançar
aquilo que era o Império Romano, o Mare Nostrum, ali, aquela toda a região, tanto do sul da Europa quanto do norte da África, precisava passar por Israel. Por isso que o Império Romano havia invadido e tomado Israel, porque ali era uma rota comercial importante. E por ser uma rota comercial importante, haviam essas cidades onde as pessoas tinham comércios, tinha os seus meios de vida, e a cultura ali já era uma cultura diferente da cultura judaica. Ainda que houvesse algum tipo de interposição, de imbricamento ali, de que as culturas estavam ali em constante diálogo. Porque, mesmo a gente levando em conta todo esse grande tamanho, em poucas horas você consegue atravessar esse grande mar ou em alguns dias contorná-lo, né? É só para a gente ter uma dimensão dessa distância e ao mesmo tempo entender de que essas culturas estavam em contato. E o que vai acontecer? Ali, Jesus vai realizar um grande milagre, né? Ele vai curar um homem de uma vida inteira de sofrimento, de estar endemoniado, de estar repleto na sua vida de dor, de sofrimento, de abandono. E Jesus ele vai fazer uma coisa interessante com esse homem, não só ele o vai curar, ele o vai enviar. Porque esse rapaz, ao ser curado, ele pede: Senhor, então eu posso agora, a partir de agora, seguir você? Não, eu quero que você vá para a sua família, eu quero que você entre em contato de novo com seus amigos, com a sua sociedade, com as pessoas que te conhecem e conte do que Deus te fez. Veja que Jesus, ele não dá para ele um descanso, um repouso também. Ele dá uma nova oportunidade de vida, mas essa oportunidade de vida vem com uma missão. Porque ele sabia, Jesus entendia que os seus próprios discípulos que estavam caminhando com ele não estavam prontos nem preparados para chegar nessa nova cultura, nessas novas convivências e transmitir. Eles ainda não estavam adequados para isso naquele momento. Mas eles estavam sendo preparados tanto pelo exemplo como pela palavra. E por que a gente está falando disso? Às vezes nós estamos aqui, como igreja, nos sentindo o tempo todo como aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus, mas estavam se negando o tempo todo a estar prontos e preparados para anunciar o Evangelho. Quando Jesus coloca aqui para aquele homem gadareno que simplesmente foi o alvo da misericórdia de Deus, você já está pronto para pregar o Evangelho. Aonde quer que você esteja, seja qual for a sua condição, porque às vezes a gente coloca 1000 desculpas por o nosso não estar pronto. Não é porque minha vida às vezes é cheia de problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho compromissos, não é porque as pessoas me conhecem por uma vida de pecado. Aquele homem foi conhecido sua vida inteira por ser uma vida destruída, entregue aos demônios. E mesmo assim, ele já estava pronto naquele mesmo dia para anunciar a salvação. Da mesma forma, em outros momentos, Jesus mostra isso. Quando ele tem encontro com uma mulher que teve uma vida cheia de dificuldades emocionais, familiares, que havia tido 7 maridos, 8 maridos, 10 maridos, e que naquele momento era amante de algum homem. Ele diz: a partir de hoje eu te entrego vida. E no mesmo momento ela se torna instrumento e ferramenta de Deus para levar a palavra da salvação a outras pessoas. E detalhe, você pode imaginar, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não é você. Não é simplesmente a sua vida, a sua palavra, a sua capacidade, a sua eloquência. Não é nada disso. É sua disponibilidade. É estar disponível para Deus. Porque é o Espírito Santo que, ao mesmo tempo que atuou em você para te convencer e te salvar, é esse mesmo Espírito Santo que vai atuar no ouvido daquele que vai receber o Evangelho. E às vezes a gente fica, não, é que não está no meu tempo ainda, mas é no tempo e fora do tempo.
Ah, eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto. Ah, é que eu não estou adequado, eu não estudei o suficiente, eu não compreendo o suficiente. Eu não estou pedindo para você fazer um ensaio acadêmico sobre os benefícios da salvação. É apenas para você dizer: o Deus que me curou, o Deus que me salvou, o Deus que me tirou daquele tormento, é o mesmo Deus que pode entrar na sua vida também. O mesmo Deus que me tirou de um leito de morte, é o mesmo Deus que pode tirar outras pessoas do leito de morte. E que direito tenho eu de pegar essa palavra poderosa, essa mensagem poderosa e escondê-la debaixo de uma mesa ou debaixo de um sofá, debaixo da minha cama, das minhas necessidades e dos meus próprios projetos e planos e sonhos? Aquele homem gadareno, ele já estava abandonado por todos. Não fazia sentido nenhum. Quem naquela própria cidade, daqueles que eram parentes e o conheciam, tinham coragem de se aproximar dele? Ninguém estava interessado mais na vida dele. Às vezes a gente passa por pessoas na nossa vida, na nossa rua, que a gente perde o interesse completo, não é? Jesus, ele atravessou o mar. E não atravessou o mar porque ele estava descansado, não. Porque às vezes a gente bota essa desculpa também. Estou cansado. Eu não estou pronto, eu estou cansado, minha semana foi agitada, o meu dia foi agitado, o meu dia eu tive tantos compromissos, eu preciso de um tempo para mim. Jesus não estava descansado, nem os discípulos. O descanso deles foi uma noite de tempestade. Eles haviam caminhado por dias, haviam servido milhares de pessoas. Eu só estou colocando o contexto. E não tinha carro nessa época, não tinha Uber, não tinha nada, não tinha nenhuma dessas nossas conveniências. Eles só tinham um desafio. Eles só tinham uma multidão de pessoas que precisavam e não sabiam que precisavam. As pessoas não sabiam do que precisavam. E eles estavam ali disponíveis, mesmo sem saber exatamente como fazer. Eles estavam aprendendo enquanto faziam. Às vezes a gente também tem essa desculpa. Ah, eu ainda não sei fazer. Ah, eu não conheço exatamente. Eu não estou tão pronto. Os discípulos, eles não fizeram um seminário de 3 anos e meio, simplesmente debaixo de um pé de oliveira, enquanto falavam das coisas do reino de Deus de forma hipotética. Foi isso que aconteceu? Não. Foi caminhando. Foi na prática. Eles consertaram o avião voando. Enquanto faziam, aprendiam e aprendiam enquanto faziam. Muitos deles só foram entender a complexidade do que eles estavam realizando e daquilo que eles estavam sendo convocados ao longo de muitos anos depois. Você veja que nenhum dos evangelhos foi escrito enquanto Jesus estava entre nós. Você já percebeu isso? Acho que o primeiro escrito neotestamentário vai ser escrito 20 anos depois da crucificação. Não deu tempo que eles estavam fazendo, eles estavam realizando. E qual é a minha desculpa? Qual é a ocupação tão grande que eu tenho na minha vida que é a desculpa para que eu não esteja disponível para anunciar a palavra? Aquilo que o pastor Ricardo estava citando agora, antes do sermão, me lembra uma pergunta que eu fazia muito recorrentemente entre os nossos irmãos, tempos atrás, anos atrás, que muitas vezes, ao terminar o culto, eu percebia a distração das pessoas durante o culto. Mas a pessoa saía do culto dizendo que o culto foi uma bênção. Eu só tinha uma pergunta para a pessoa.
Eu fazia uma pergunta quando a pessoa dizia para mim que o culto foi uma bênção. Qual foi a palavra? Nunca ninguém me disse qual era. O culto tinha sido uma bênção, mas ninguém sabia o que havia sido pregado para ela. Por tamanha distração. E eu vi essas mesmas pessoas, e eu não estou fazendo isso uma crítica vazia, porque eu vi essas mesmas pessoas viverem os mesmos sofrimentos sem parar, repetidamente, ciclicamente em suas vidas, porque elas não davam atenção ao conteúdo do Evangelho, ao conteúdo da palavra, apenas a sua forma. Às vezes elas memorizavam versículos, mas elas não sabiam o que aquele versículo significava. E ela não colocava na sua vida aquela palavra. E os cultos eram bênçãos. Sim, os cultos são bênçãos. É claro que o culto, simplesmente você ter vindo cultuar e nós estarmos juntos, adorando ao Senhor, já é uma bênção que nós recebemos de Deus. Só que nós recebemos essa bênção de Deus com um propósito: guardar no seu bolso ou levar adiante. A palavra de Deus, ela não é um entretenimento para nós. Ela não é uma informação vazia. Mas ela é um meio de transformação de vida. Quantas vezes, né, isso é uma brincadeira que as pessoas fazem, porque muitas vezes a gente fica meio distraído, de que tem gente que fica ouvindo a respeito do Evangelho procurando contradição. Tem gente, inclusive, que pega a Bíblia para procurar contradição. Ah, mas isso aqui diz uma coisa, aqui está dizendo outra. E teve um autor que agora me foge, que ele disse o seguinte, que lendo a Bíblia encontrei muitos erros, todos eles em mim. E é verdade. Frequentemente, ainda hoje, e acredito que durante toda a minha vida ainda por vir, eu vou encontrar em algum momento uma reflexão dentro da Escritura que vai me despertar mais um pecado que eu não tinha percebido na minha vida. Mais um problema que eu ainda tenho, que não consegui solucionar, mas que Deus já deixou nas Escrituras como isso ser resolvido, como isso ser vencido, como isso ser solucionado. E eu só vou conseguir trazer das páginas da Bíblia para a realidade quando eu aplicar a Escritura na minha vida. Só que isso não se encerra em mim, porque Jesus ele não deixou como última ordenança dele, não foi: sejam prósperos e vitoriosos. Deus não colocou como sua última ordenança: sejam felizes e conquistem o mundo. Ele disse: vão, e por onde quer que vocês forem, aonde quer que vocês estejam, anunciem o Evangelho. Porque todos aqueles que ouvirem desse Evangelho e crerem, serão perdoados. Serão unidos aqui nesse reino de Deus que eu tenho apresentado para vocês. E todo mundo que ignorar, que não crer, que pena. Eles já estavam condenados. Às vezes as pessoas têm dificuldade. Eu fiz uma paráfrase aqui desse texto, para que a gente entenda que a pessoa não vai decidir se vai ser salva ou se vai ser condenada. Quando você fala do Evangelho para ela, você não está levando um problema para ela resolver, não, gente. Ela já tem um problema. As pessoas estão distraidamente. A humanidade está caminhando distraidamente para um precipício. É como se uma pessoa estivesse caminhando numa névoa e ela não está vendo que à frente dela tem um despenhadeiro, tem um penhasco, e ela vai cair desse penhasco nas pedras lá embaixo e vai morrer.
E a sua missão é gritar e anunciar e chegar um por um, peraí, é para o outro lado. Sai desse caminho, esse caminho é caminho de morte e destruição. Ela não precisa decidir a destruição dela. A destruição, a morte está assegurada desde que a gente nasce. Por isso que a gente, inclusive, tem que estar pronto para morrer. Porque talvez você não saiba ainda, você vai morrer. E cada pessoa na humanidade também está destinada a morrer. Só que morrer nessa vida, para despertar para a vida eterna, é um privilégio daqueles que ouvem o Evangelho e creem. Mas aqueles que sequer ouviram, sequer foi dada a oportunidade de escutar do Evangelho, irão morrer e se perder para sempre. E qual foi o nosso chamado? E pergunto isso porque toda hora aparece alguém dizendo, eu não sei qual é o meu chamado. Seu chamado é pregar o Evangelho. Como você vai pregar o Evangelho? O método, o processo, ele não é individual, mas ele é mutável em cada momento da sua vida, em cada circunstância. Às vezes você prega o Evangelho simplesmente com as suas atitudes. Às vezes você prega o Evangelho compartilhando o seu testemunho de vida pessoal, o que aconteceu com você. Às vezes você prega o Evangelho convidando alguém para uma igreja, às vezes você prega o Evangelho ensinando alguma coisa da realidade, alguma coisa da vida, e inserindo Jesus nessa situação. Mas importa que aquilo que você precisa estar pronto todos os dias é pregar o Evangelho, até com palavras, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu comportamento, com a sua dedicação, com a sua prontidão. E eu queria muito que esse fosse o testemunho de vida de cada um de nós, começar por mim e a cada um dos que estão aqui. Porque se você parar agora 2 minutos, e refletir, você vai lembrar de pelo menos meia dúzia de pessoas a quem você deixou de pregar o Evangelho porque não estava sendo conveniente naquele momento para você. E eu não falo isso como acusação, é como constatação. A gente está sempre esperando o momento oportuno, agradável, viável, que não atrapalhe o nosso ritmo, que não atrapalhe as nossas condições, que não atrapalhe a nossa rotina. E esse momento nunca chega. A gente precisa estar pronto. Pronto para viver e pronto para morrer. Porque pregar o Evangelho é viver. Quando Paulo falou sobre isso, ele disse que viver é Cristo, morrer é lucro. E essa palavra de hoje, esse texto de hoje, apesar dele encerrar outros contextos, ele me mostra muito disso. Que a gente precisa estar pronto. E estar pronto para cumprir uma missão que para nós mesmos, muitas vezes, vai ser inadequada. Vai atrapalhar a nossa agenda. A agenda de nenhum daqueles discípulos incluía, naquela semana, naquele dia, atravessar para o outro lado, para uma outra cultura que era extremamente refratária aos judeus. Porque, só para vocês entenderem, judeu come porco? Então judeu vai criar porco? Para que judeu ia criar porco? Para que um judeu ia ter uma manada de porcos? Não teria. Então aquilo ali era outra cultura, eram pessoas que não entendiam e não aceitavam as verdades de Deus como verdades para si. Igualzinho a pessoa que de repente te incomoda.
e que você não foi tocado por Deus ainda para falar do evangelho para ela. Porque você está esperando que às vezes que Deus te toque. E eu não quero esperar isso não. Porque se Deus precisar tocar em mim para fazer isso, vai doer. Porque Ele já falou que era para fazer. Alguém aqui é pai e mãe, ou alguém aqui é filho? Todo mundo aqui é pai e mãe, todo mundo aqui é filho. A gente dá uma ordem para o filho e espera que seja cumprido. Aí você volta de noite e aquilo não foi feito. Você vai dar um toque? Você vai lembrar ele? Então é nessa condição que a gente se encontra às vezes. Fingindo. Fazendo de conta que não é com a gente. Mas é. Ele nos chamou para estar prontos para pregar. Porque o meio que ele encontrou, que Deus decidiu que o evangelho fosse anunciado e que pessoas fossem retiradas, salvas, foi através de você e de mim. Não foi através de anjos. Não foi através de uma aparição miraculosa nas nuvens para que todo mundo visse. Quando isso acontecer, filho, é juízo final, acabou tudo. Né? Teve alguém também que disse que quando o autor da história entra no palco é porque já se cerraram as cortinas. Tem gente esperando que, não, Deus pode fazer um milagre aí para as pessoas crerem, acreditarem que Ele existe. Não, quando Deus aparecer aqui, acabou o espetáculo. É o Maranata, Ele vai vir. Mas enquanto isso, quem Ele chamou para poder trazer o Evangelho a toda criatura, fui eu. Foi você. E você pode falar, fui eu. Você pode dizer, fui eu. Fazer a mesma coisa que fez Isaías. Envia-me a mim. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser esse que compartilha do Evangelho. Para que pelo menos mais uma pessoa na minha história seja salva. Para que mais uma pessoa seja retirada do engano. Que mais uma pessoa seja retirada do abismo. Que mais uma pessoa deixe de morrer sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Para que ela tenha vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Era só até aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Olha, prometi que